Olha, boa noite. Eu acabei de fazer a live aqui, mas aí olhando os comentários, eu vi que muita gente lamentou, como nós lamentamos por não ter ficado salva. A gente tentou salvar e não conseguiu. Então resolvi gravar novamente essa introdução, não sai da mesma forma, mas quero gravar para você. O Sermão da Montanha, ele é o capítulo, nós queremos abordar a partir do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E nós, hoje, na nossa introdução, abordamos a partir do final do capítulo 7, 24 a 27 diz: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, encheram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto, com força contra aquela casa, e ela não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele, pois, que ouve estas mesmas minhas palavras e não as pratica, Jesus disse, será considerado como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, encheram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras do sermão, estavam as multidões maravilhadas, porque ele falava como quem tem autoridade e não como os escribas. O desespero de muitas pessoas quando as tempestades chegam é porque suas bases não são confiáveis o suficiente para enfrentar a estação do vento e da tempestade. Só que Jesus diz que essa estação das tempestades é comum na vida. Jesus olha para a vida no decorrer do Sermão da Montanha, ele interpreta todo o cenário da existência humana e ele chega à conclusão, e ele diz isso claramente para seus discípulos, de que as estações dos ventos e das tempestades são absolutamente comuns na vida. E ele diz que não tem ninguém que consiga se poupar. Ele também, no Sermão da Montanha, ele diz que essas situações de dilúvios, quando elas vêm para todos. Elas não são seletivas, elas não têm poder de escolher a casa do João e poupar a casa do José. Nada disso. Elas vêm de maneira cega, elas distribuem, socializam suas dores e suas agonias na direção de todos. Não tem ninguém que possa estar numa condição tão boa que diga, eu aqui estou imune à possibilidade de que as situações trágicas me alcancem. Nenhum de nós casa desejoso de falir no casamento, mas também ninguém está livre disso. Nenhum de nós cria filhos na intenção de verem esses filhos se perderem pelo caminho, se desestruturarem, se tornarem apenas pedaços quebrados, inajuntáveis. Nenhum de nós planeja isso, mas nenhum de nós está livre disso. E aí, Jesus vai dizer, então, nesse Sermão da Montanha, que o problema de cada um de nós não tem a ver necessariamente com a tempestade. Ele diz que o nosso maior problema tem a ver com a nossa estrutura. É por isso que uma casa caiu e a outra não. E as duas passaram pelos mesmos ventos e pelas mesmas tempestades. Ele diz que o nosso maior problema tem a ver com a estrutura do nosso ser, com a estrutura do nosso casamento, com os fundamentos sobre os quais nós erigimos nosso projeto de vida. Tem a ver com os espigões da alma, tem a ver com aquilo que não aparece, que está embaixo de tudo, a base da própria existência. Tem a ver com o alicerce. E ele diz que dependendo do alicerce, das bases que você tem, dependendo do alicerce, a casa, a vida, a família resiste a essa estação das grandes chuvas ou sucumbe, se arrebenta, falha, é destruída. Aí nós olhamos o fato de que algumas pessoas não entendem que quem casa, quem constitui família, quem é gente, quem é ser humano aqui debaixo do sol, jamais vai conseguir existir sem ter que passar por essas estações das grandes chuvas e das grandes tempestades. Muitos pedem oração pela família e dizem, olha pastor, ora pela minha família, ore pelo meu casamento, mas muitos que pedem oração não estão nem um pouco interessados em obedecer esses princípios de Jesus. Mas não adianta pedir que Deus seja sócio das nossas incoerências e das nossas hipocrisias. Ele não vai ser nunca. Ele nunca vai aprovar a desobediência da sua palavra.
Ao invés disso, o que temos que pedir nas nossas orações é que as ilusões, as tapiações, as bases movediças sobre as quais nós construímos sejam arrancadas, para que o valor insubstituível dos princípios desse sermão sejam afirmados, e a gente, convencido disso, desista do resto, para viver uma vida nesta palavra que Jesus disse é fundamento imbatível. Aquele que dirigir sua vida, sua casa, sua família, suas amizades, seus relacionamentos, vai aguentar o dilúvio, vai prevalecer. Então, nós vamos estudar sobre isso nessas primeiras lives. Depois disso, nós vamos então estar olhando sobre quais são os ventos que sopram sobre nós. Quais são os ventos à nossa volta? E aí nós vamos estar olhando, o coronavírus é um vento que está soprando forte, mas existe outros vendavais soprando poderosamente contra a família brasileira, contra a nação brasileira. Nós vamos analisar, conversar sobre esses ventos que sopram, o vento do individualismo, do egocentrismo. Então nós vamos estar estudando. E a ideia é interagir, a ideia é conversar. A ideia não é eu ensinar, você já sabe, talvez até mais do que eu. A ideia é compartilhar o que Deus colocou no meu coração sobre essas coisas. Porque esse sermão da montanha hoje eu estou impregnado dele, eu sei de qual sermão, você também talvez saiba, é um sermão curto, de 3 capítulos, por isso que eu sugeri aqui que você lesse o sermão da montanha, ou pelo menos ouvisse uma vez por dia esses 3 capítulos, para quando terminar esses 2 meses, você está com a mente cheia dele, e aí você buscar em Deus os recursos para que você possa praticar, para que sua atitude como pai, como amigo, como profissional, como ser humano, como filho, seja fundamentada nesses princípios de Jesus. Vai ser muito bom para você, vai ser muito bom para quem conviver com você, vai ser muito bom para a sua geração, vai ser muito bom para seus filhos. Então nós vamos, depois de olhar quais são esses ventos, nós vamos olhar quais são essas casas fundamentadas na rocha, quais são essas construções, quais são essas estruturas. E aí nós vamos analisar uma por uma. Nós vamos olhar algumas dessas estruturas que Jesus colocou no sermão, que ele disse, olha, construa sua vida fundamentada, por exemplo, ele começa com a humildade, construa sua vida aqui, e você vai ver que ela vai aguentar o dilúvio da vida. E aí, depois de falar sobre essas bases, esses fundamentos de rocha, nós vamos também estudar por algumas semanas quais são os princípios que Jesus chamou de areia, que ele disse, não construa. E está cheio de nãos no sermão da montanha. Não faça isso, não pense desse jeito, não haja desse jeito, não sinta e não guarde sentimentos como esse, não, não, não. Essas negativas estão, assim, com muita frequência no sermão da montanha. Jesus disse, não faça, porque se você fizer, você vai ver os seus projetos ruírem, igual às favelas do Rio de Janeiro ruindo pelas montanhas nos períodos das grandes chuvas. E aí, depois de falar sobre esses ventos, aí nós falamos que nós vamos conversar um pouco sobre o fato de que ainda dá tempo para a gente mudar de estrutura, ainda dá tempo para a gente mudar essas bases, ainda dá tempo para a gente arrancar essas bases movediças e substituir pela palavra. Essa palavra que ele disse é fundamento imbatível. E essa é a ideia. Então eu espero que a gente seja muito abençoado, muito edificado. Muito obrigado você que participou, fiquei feliz, eu vi que tinha um grupo bem legal para o começo. Eu espero que a gente termine com um grupo bem grande participando e juntos a gente aqui interagindo e crescendo. E imagina se a gente começar a praticar de fato todos esses princípios, como a nossa vida vai ganhar sentido, como vai ser diferente a nossa casa, a nossa família, os nossos projetos, a nossa alma, nosso interior, nosso coração, tá? Então, eu agradeço. Quinta-feira que vem, 8 horas da noite, pelo Instagram, nós vamos estar dando continuidade e conversando. Eu espero muito mais você interagindo, você compartilhando, você questionando. Nós queremos ver mesmo você participando. Quero ver eu falando muito pouco, porque estou sempre respondendo e conversando, interagindo com você, tá?
vai ser uma bênção. E perdão porque não pude salvar a nossa live. Ficou legal, mas também não tinha tanta interação ainda. Eu penso que na próxima vai ter bem mais interação e nós queremos salvar essas lives para a gente depois ruminar, ouvir novamente e poder crescer. Que Deus abençoe você, mas abençoe grandemente através desses estudos.